Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque. 8 de fevereiro, 2 meses do nosso tricampeonato brasileiro. Passou rápido, galera, passou rápido. Sabadou por aqui, vamos logo às notícias. Botei aí na thumb, né, na capa. Final de semana importantíssimo para o Botafogo. A gente sabe que o John Textor vai ficar muito tempo ali no celular, nas chamadas de vídeo, enfim, porque o Botafogo precisa agora realmente de pressa, né? Por mais que o John Textor venha com um discurso de que não tem pressa nenhuma para trazer um treinador, o calendário nos lembra que sim, precisamos de um técnico. Hoje, dia 8, né? Estamos aí a menos de 2 semanas para o primeiro confronto contra o Racing. Tudo bem, o jogo com o Flamengo era um troféu que não era tão importante, mas agora é uma Recopa Sul-Americana, é um troféu internacional, é mais uma chance do Botafogo conquistar um título internacional. Botafogo que tem Tereza Herrera, inesquecível, de 96, né? Um torneio amistoso, mas muito importante, Comebol de 93, Libertadores da América 2024. Então, certamente não dá para a gente aceitar o discurso de que o Botafogo vai levar em banho-maria essa decisão da Recopa. Serão 2 jogos, primeiro jogo lá em Avejaneda e o jogo da volta no Newton. Então, até o fator campo de decidir em casa, o Botafogo vai ter ao seu favor, né? Ao contrário do que a gente teve que fazer na Libertadores, né? O Botafogo foi passando por todos os adversários, Palmeiras, São Paulo, Penharol, sempre com essa questão de jogar a segunda partida fora. Dessa vez a gente tem a vantagem, mas até o momento a gente não tem treinador, né? Então, que o Textor realmente consiga definir isso. Falando sobre a situação dos treinadores, não mudou muito o panorama e o que eu passei para vocês aqui ontem, tenho passado esses dias, né? O Vasco Matos, do Santa Clara, de Portugal, ele é muito bem visto, muito bem avaliado pelo Botafogo, porém é visto como um técnico promissor, né? Um cara que, enfim, aí início de carreira, talvez não seja ainda o nome para chegar e assumir o Botafogo, né? O Botafogo, pelo menos esse é o projeto, que o Botafogo volte a disputar esse ano as principais competições, incluindo, né, a própria Libertadores, Super Mundial nos Estados Unidos. Então, talvez o nome do Vasco Matos seja visto ainda como um cara ainda talvez não maduro, né, para assumir toda essa responsabilidade. O nome do Tite, que eu sei que, né, a maioria que me assiste aqui, a maioria dos torcedores botafoguenses tem muitas ressalvas, né, em relação ao Tite, não gosta do Tite. O Tite fez um trabalho muito ruim lá na Gávea, 2 Copas do Mundo com o Brasil, né, 2 eliminações, enfim. O Tite, a princípio, não virá, porque ele ainda sonha, ainda pretende dirigir uma equipe no exterior, né? É o mesmo discurso que ele já tinha falado da primeira vez que o Botafogo buscou ele, e ele falou, olha, que estava com uma coisa quase engatilhada ali para a Europa, acabou não acontecendo, né? Ele dirigiu o Flamengo, mas o torcedor do Botafogo realmente não se anima com o nome do Tite. O outro nome, que é a bola da vez, né? Talvez aí o favorito, que é justamente o Roberto Mancini. Conversas positivas, as conversas evoluíram bem, mas até onde se sabe não entrou nem na parte financeira, ou seja, não houve uma proposta ainda oficial do Botafogo. Caso o John Textor veja que o Mancini é o nome ideal, né? É um cara que tem um currículo bastante bom, bastante interessante, experiente, ex-jogador, 60 anos. Caso ele veja o Mancini é o cara, obviamente que esse final de semana tem que ser o momento do Textor fazer a proposta oficial para que a gente tenha o treinador chegando o mais rápido possível. Já está muito em cima da hora, né? Mesmo que um treinador seja contratado agora e chegue agora durante essa próxima semana, já vai ser em cima da partida que é na outra semana, né? Além de ter o clássico agora dia 12 contra o Flamengo, né? E ainda o GE traz a informação que eu já tinha passado para vocês aqui ontem, de que existem outros nomes não revelados, tá? Sob sigilo ainda, na mesa do John Textor, tá? Então pode ser que o
próximo treinador do Botafogo não seja nenhum desses três que eu acabei de falar aqui para vocês. Tomara que, caso seja um outro nome, nos surpreenda positivamente, né? Como foi, enfim, cases de sucesso, Arthur Jorge e Luiz Castro, né? Galera, vou falar rapidamente, o Botafogo entra em campo amanhã em Cariacica, 4 da tarde, lá no estádio Kleber Andrade, e aquela coisa que eu também falei aqui ontem, né? Que ninguém está entendendo como que o Botafogo fez uma programação de escalar os jogadores do Botafogo, o time titular, que jogou lá em Belém, escalar para a partida de Moça Bonita, um gramado horroroso, né? O Bangu ainda soltou uma nota dizendo que nenhum representante do Botafogo foi lá checar o estado do gramado, né? E de fato, ninguém foi checar, mas acho que nem precisava, bastava assistir os jogos aí do Campeonato Carioca e ver que não era o palco ideal para o Botafogo colocar a equipe titular. Então, volto a dizer, quem não me assistiu ontem, falei a mesma coisa. Mesmo que o Carlos Leiria cismasse de escalar o time titular, né, teríamos que ter alguém lá, Joel Carli, Tairo Arruda, Alessandro Brito, alguém dentro do Botafogo tinha que ter tido uma conversa, falar, peraí, acho que não é uma boa ideia, né? Então era realmente algo que era previsível, muito previsível, que o Botafogo teria esses problemas. Felizmente ganhou a partida, né? Ali no apagar das luzes, mas expôs o elenco. Bastos saiu no comecinho. O cara foi poupado da final da Libertadores, né? Não jogou também lá no Mundial no Catar. Então o Bastos sendo tratado com o maior cuidado para a gente não perder ele, né? Não perder o jogador para essa temporada de 2025. E aí ele retorna ao time jogando justamente num dos piores gramados do futebol carioca, né? É inaceitável, é um erro básico, primário, né? Inaceitável. Então, o jogo que é amanhã em Cariacica se desenha que o Botafogo vai botar uma equipe mesclada, alternativa, enfim. E aí é o questionamento. Lá vai ser um jogo num horário muito melhor, 4 da tarde, torcida presente, gramado, um bom gramado, e aí a equipe titular vai ser poupada. Realmente a coisa de enlouquecer qualquer um, né? Só por isso já seria motivo suficiente para ver que o prazo do Carlos Leiria se esgotou no Botafogo, né? Sem contar todas as péssimas atuações do Botafogo nesse Carioca, né? Acho que a única atuação razoável foi contra o Fluminense, mas todo o histórico do técnico já não credencia ele a ser interino do Botafogo, né? Essa decisão aí totalmente estapafúrdia e prejudicando o nosso clube, né? Vamos falar agora das contratações, como é que está a situação, né? O Bitelo segue sendo prioridade no Botafogo, é visto como prioridade. Houve uma evolução que foi o Dinamo Moscou aceitar que o Botafogo desse uma entrada menor, né? O Dinamo, do total de 18 milhões, queria que metade, 9 milhões, fosse pago já de cara, né? 50% cash. E o Botafogo conseguiu conversar e o Dinamo aceitar mais ou menos metade desse valor ali, entre 4 e 5 milhões de entrada. Só que qual é o problema atual? O Botafogo quer que o restante do pagamento seja parcelado em um total de 36 meses, também conhecido como 3 anos. E o Dinamo quer que tudo seja pago até dezembro desse ano, ou seja, já estamos em fevereiro, em um prazo aí de 10 meses, o Botafogo pagar todo o valor dos direitos econômicos do Bitelo. Por que o Bitelo é visto como prioridade no Botafogo? Um jogador que o scout considera que, tal qual o Luiz Henrique, tem grande potencial de seleção brasileira. Luiz Henrique foi comprado por 20 milhões e vendido para o Zenit por 35, né? Então, uma valorização absurda. E o Bitelo poderia seguir esse mesmo caminho. É visto internamente, né, pela versatilidade, um jogador que quer vir para o Botafogo, acho isso muito importante, né? Não está satisfeito lá no Dinamo Moscou e justamente é visto pelo Botafogo como potencial de revenda. Pô, Carlos, mas o Botafogo está comprando o cara e já está pensando em vender.
bem-vindos, né, à nova realidade. Não é que pensando em vender, que ele vai ser vendido imediatamente, mas seria um jogador para vir vestir a nossa camisa em 2025 e talvez sim sair no final do ano ou sair no início de 2026. É isso, galera. A partir de agora não dá para a gente imaginar, pelo menos esses grandes nomes que vêm jogar com a nossa camisa, imaginar que o cara vai perdurar no Botafogo por anos a fio, né? Alguns jogadores vão ficar, no caso do Savarino, por exemplo. Savarino não está se falando de saída dele, por exemplo, né? Mas jogadores que chegam assim como grande potencial, grandes estrelas, a gente sabe que tudo é pensado realmente no Botafogo como empresa, né? Lucrar futuramente. O jogador vir, arrebentar tecnicamente, arrebentar dentro das quatro linhas, ser valorizado e aí ser vendido por muito mais dinheiro. Então o Bitelo é visto como um cara assim que pode entrar no radar do Dorival Júnior da seleção brasileira. Ele tem essa vantagem, tá? Então assim, a situação com o Dínamo, por hora deu uma travada por essa questão do pagamento, mas não dá para te dizer que o Bitelo é carta fora do baralho, tá? O Botafogo segue muito focado em ter o jogador. E ele é essa prioridade pelo que eu acabei de explicar. Os outros jogadores que estão sendo falados aí na mídia não são tratados assim como grande possibilidade de revenda, tá? Tanto o Roleiser, do Benfica, como o Santiago Rodrigues, do New York City, tá? Eles são jogadores já um pouquinho mais velhos e acho que até o Santiago Rodrigues, que já tem passagem pela seleção uruguaia, pode voltar a ser convocado pela seleção uruguaia, né? O Roleiser na seleção argentina acho que seria mais difícil, né? Desses três nomes, eu acho que o Roleiser é o que está mais complicado, até porque o Benfica gostou muito da proposta do Santos, né? E agora entraram mais dois clubes, tá? Dois clubes turcos, rivais históricos, o Fenerbahçe e o Galatasaray, também interessados no futebol do Roleiser. E uma coisa que me pega em relação ao Roleiser é que já houve uma tentativa um ano atrás, o jogador optou jogar no Benfica, não quis jogar no Botafogo, e agora da mesma forma se fala de que ele preferiria atuar no Santos, até por conta do Neymar. Então quando o cara não está muito afim de vir jogar no Botafogo, né, eu acho que não vale a pena o Botafogo fazer esse esforço todo. Mas enfim, um jogador ali na faixa dos 11 milhões e meio de euros, essa é a pedida do Benfica, né? As propostas de Botafogo e Santos são até similares, né? Mas de forma diferente de pagamento, né? A questão das metas. Falando em metas, o Botafogo, num primeiro momento, achou a pedida do New York City, né? De 15 milhões de dólares pelo Santiago Rodrigues como muito alta, né? Justamente por achar que é um jogador que talvez não tenha esse potencial todo de revenda, né? Então, a gente vai pagar 15 milhões para, de repente, não conseguir vender o jogador nem por esse valor daqui a um tempo, ou vender pelo mesmo valor, talvez não compensasse. Mas houve um reestudo, né, interno, um novo debate, uma nova avaliação, e o Botafogo chegou à conclusão que sim, vale a pena fazer uma oferta, né, oficial. Isso será feito, uma proposta oficial para o clube norte-americano, no seguinte modelo, tá? O Botafogo pretende oferecer 11 milhões, tá? De dólares e mais 4 milhões em bônus por metas cumpridas, ou seja, acabaria que daria os 15 milhões que o New York deseja, tá? Então seria só essa questão de 11 milhões de pagamento e 4 milhões em meta, certamente atrelado à questão de número de jogos, tal, contando que o Santiago vá performar aqui no Botafogo. E o fator favorável do Santiago, tá? Assim como do Bitelo, ele quer vir jogar no Botafogo, tem interesse de vir para a América do Sul, né? Provavelmente vai estar mais próximo do seu país, do Uruguai, sabe que no Botafogo tem um ambiente aí também de muitos sul-americanos, né? Historicamente, né? Ele que é cria do Nacional do Uruguai, que bate pênalti com cavadinha, né? Então talvez aí conheça muito bem essa história do próprio Louco Abreu no Botafogo. Então são fatores favoráveis, claro que não é só isso,
não basta o cara querer vir jogar no Botafogo, mas acho que são dois talentos interessantes e coloco o Roleiser ali um pouco abaixo, até pelo fato de que ele teve uma grande temporada no Estudiantes, que ele arrebentou, né? E as outras temporadas do Roleiser foram abaixo, né? Lá mesmo na Europa, com o técnico, né? O Bruno Lage não conseguiu se firmar. Beleza, pessoal? Acho que é isso. Ingressos para o jogo com o Racing, tá? Já começaram a ser vendidos. O Botafogo fez aquele esquema de adquirir toda a carga de ingressos do jogo lá de Buenos Aires, né? E também vai começar logo a venda dos jogos do Newton também, de acordo com o plano glorioso, alvinegro, preto e branco, beleza? Galera, ótimo sábado de sol no Rio de Janeiro, né? Aquele verão muito quente, muito calor, e espero voltar aqui amanhã. Sinceramente, né? Tô otimista, mais do que otimista, né? Torcendo muito que o Textor traga boas novas pra gente, tanto em termos de contratações, como também a definição de um treinador. O Botafogo precisa, já passou da hora de definir. Esse é o cara, né? Assumir a equipe. E a informação que a gente tem também, só para fechar, é que o próprio vestiário do Botafogo não está nem se sentindo seguro, né? Por mais que respeite o profissional, o Carlos Leiria, o vestiário do Botafogo está incomodado com essa demora, com essa indefinição, né, de ter um novo mister, beleza? Tamo junto, aquele abraço, deixa seu like, faça seu comentário, se inscreva no canal, valeu!